tem que brilhar para Jesus e não para o mundo, porque você é filho de Jesus, filho do Pai, filho do Espírito Santo e não filho do mundo. Não quero mostrar nada para o mundo, mas mostrar para Deus. Nós terminamos essa leitura com Deus escolhendo um homem, dizendo que ainda nem era homem, era um menino. O Senhor Deus já escolheu para reinar um homem segundo o seu coração. Por que Deus manda Samuel profetizar isso? Porque Saul foi escolhido segundo o coração do homem. Quando você escolhe, meu irmão, quando você decide, não foi Deus. Segundo o coração do homem, porque foi Deus que escolheu. Então eu quero já profetizar: você é segundo o coração de Deus, porque você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus, e não foi por homem. Então Saul escolhido pelo povo para governar em Israel. No início da leitura nós vimos que ele já viu a necessidade de levantar um grande exército, porque ele precisava de um exército para defender o seu país, para guerrear e para cima dos seus adversários que estavam realmente afrontando, confrontando, tirando o que eles tinham. Então eles precisavam levantar um exército poderoso. Então ele começou a escolher homens. Nós vimos que ele escolheu 3 mil homens. Outros ele precisou mandar embora, porque ele viu que não tinha habilidade para a guerra. Não que não servia, não tinha habilidade, irmãos. Porque cada um de nós temos um chamado. Ontem eu falei: Rafael, tu vai pregar amanhã. Ele já ficou vermelho. Ele já ficou muito vermelho. Eu? Cada um tem o seu chamado. Ele ministra ali, ele é fera ali. Então cada um tem o seu chamado. Claro que tem que evangelizar, precisa pregar, tem que fazer, nós temos que estar apto a tudo, mas tem um chamado especial. Você viu o pastor Marcos para ministrar? Qualquer versículo que ele pegar na Bíblia, até Judas se enforcando, ele vai falar de dízimo e oferta. Então, às vezes eu pego assim, né, para a gente pega, não tem nada a ver com o que você vai falar. Não é Jesus vai falar alguma coisa nisso aqui? Né? Então, Saul levanta 3 mil homens. Ele deixa 1.000 homens com Jonathan, seu filho, e 2 mil homens ficam com ele. Mas só que Jonatas, meu irmão, com sede, jovem é isso, tem uma sede para tudo, não é não? Ó, quando eu viro para você e fico falando, tem alguma coisa. Jovem tem sede para tudo. Eu até me tudo, né? Tudo quer avançar, quer correr, quer chegar primeiro, né? Quer fazer as coisas primeiro. Então tem aquele sangue quente. O que ele fez? Ele pegou os homens, ele já foi para cima dos filisteus, desmontou lá a torre deles lá, matou o comandante. Irmãos, ele fez certo ou errado? Jovem é isso. Vai fazendo, vai pregando, vai falando, sem ter noção das consequências. Precisamos tomar muito cuidado com isso. E acho que está certo. Eu sei. Eu estou certo. Nossos filhos não é assim? Todo dia. Eu já sei. Eu acredito que até o Logan e o Adam, o Arthur, né? Você já me falou, mamãe? Eu sei. Então ele com essa sede, irmão, ele foi lá. Se fez certo ou errado, mas aí, se eles estavam com ira, com sede de acabar com o povo hebreu, aí que eles ficaram mais alimentados
com mais sede e fome de vir para cima do povo de Deus. Cuidado, eu tive essa visão aqui, agora há pouco, quando eu estava meditando aqui, lembro que eu estava lendo na Bíblia, até que versículo eu ia ler. Aí imagine, meu irmão, você, sabe aquela casa de marimbondo, ou de abelha mesmo. Aí tem uma rodando ali, bem pertinho da casinha lá. Aí você pega uma varetinha e vai lá querer bater, né? Vem 1 milhão para cima de você. Você percebeu que a abelha só pica se você ameaçar ela? Ela pode estar rodando em volta de você, mas o medo, a gente vai bater nela e ela te pica. Mas se você ficar quietinho, ela não mexe com você não. Então os filisteus se reuniram. Olha só, Saul tinha 3.000 soldados. Agora os filisteus vêm com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma quantidade de soldados no seu exército que nem contando os grãozinhos da areia da praia se perdia na visão. Aquela multidão. Quando os israelitas viram aquela situação, aqueles carros, aquele exército vindo para cima deles, o que eles veem? Morrendo, acabou. Eles se veem sem saída. Eles veem eles derrotados. Eles olham para aquela situação e vê que realmente, se estava difícil, piorou. Se você olhar, meu irmão, para o problema e você já estava achando que estava difícil, aí você vai meditar nele, vai ficar olhando para ele, você vai chegar à conclusão que para você não tem condição, como já foi dito aqui, sobre o nosso Deus do impossível. Porque nós começamos a olhar e começamos a ver o impossível, acreditar no impossível. Eles ficaram apavorados. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram com tanto medo que eles começaram a se esconder. Uns se escondiam dentro de buracos, outros se escondiam dentro de rochas, outros se escondiam dentro de covas, de poços, porque eles estavam apavorados com medo. E quando eles tomaram essa decisão de correr e se esconder, é porque eles só estavam olhando para o impossível, para a situação sem saída. Naquele momento, eles esqueceram que Deus já tinha feito a promessa: eu sou com vocês. Acontece comigo e com você. No momento que nós estamos passando por uma situação tão difícil, nós já até recebemos cura de morte, nós já recebemos soluções de dívidas, porque confiamos no Senhor, como isso foi ministrado hoje, é apresentar para cima e dizer: Senhor, venha sobre. Eu, quente, não vou falar quente. Meu marido chegou, passou uma semana passou um mês abençoado, né? Maria daqueles que a gente conhece. Deixa eu ver quem mais. Sara também eu posso dizer que conhece. Jacira também conheceu. Gastou dinheiro, fez dívidas. Chegou o dia do pagamento, diz assim: você precisa até de hoje, eu nem sei quanto que está para fazer a compra do mês, porque para a glória de Deus, meu marido agora é macho. Glória a Deus. Ele subiu. Chegou, vamos supor, se é R$1.000 para fazer compra, ó, R$100. Tudo nota de 10. Sabe o que eu fiz? Rasguei. Fiquei tão nervosa. Só que eu rasguei na metade. Mas depois comprar do Lex e colar.
tanto nervoso que eu fiquei. Eu rasguei a cintura e joguei. Pra que vai ser isso? Você não vai dar para fazer nada? Irmãos, quando você confia no Senhor, que foi dito hoje, apresenta a fé. A minha amiga pastora, o marido dela não dava nada para ela, dava dinheiro para pagar a conta e dava a conta certinha e o dinheiro para condução, porque tinha que ir lá para a cidade. Aí ela falou assim para ele esse dia: se sobrar o dinheiro, eu posso comprar um sapato para mim? Se sobrar, você compra até 10 pares. Aí ela disse assim: olha, que o Deus que eu confio pode me dar. Ia sobrar só vamos supor, nos dias de hoje, vai, só R$1. Era o troco. Ela passou lá na rua direita. Aí ela viu uma loja de sapato, um monte de mulher lá pra cima. Ela chegou perto para ver o que era. Olha, ela estava voltando. Sapato, um par de sapato ao real. Irmãos, ela pegou um que ela amou, que ela só gosta de coisa brilhosa e saltão, né? Ela pegou um, cadê o outro? A mulher achou debaixo da banca. Só chegou em casa e disse: o meu Deus, Ele é perfeito. O meu Deus é muito bom. E aquilo que você pedir, fala com Ele, Ele te dá. Então, quando aquele povo viu aquela situação, eles esqueceram que quem estava do lado deles era Deus, que quem chamou eles para vencer era Deus, o Pai, o Criador, o Todo-Poderoso, que jamais eles poderiam ser derrotados com quantos soldados tivessem, com quantos carros de ferro tivessem, com quantas armas tivessem. Eles confiando em Deus, eles não seriam derrotados. E nós continuamos olhando para o problema, para a situação e achando que não vamos vencer, que não vamos alcançar, que não vamos conseguir. E assim nós somos iguais. E esquecemos no momento da dificuldade. A primeira coisa é que o diabo já vem cegando e falando para você, sabe, colocando medo, pavor, irritação, ira, que você não tem essa fé e esse Deus tão poderoso para resolver isso. Nós enxergamos somente os nossos próprios recursos. Tem que pagar isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Essa doença aqui não tem como, eu não tenho convênio, eu não tenho convênio. Pela minha idade não dá para fazer convênio. Eu não tenho. Outro dia eles passaram e falaram assim: faz um convênio para você. Eu falei: não, eu estou orando para Deus preparar sempre o melhor para mim. Porque eu creio que acontece com vocês o que acontece comigo. De repente eu chego num lugar que nem acho que o mês que vem eu vou fazer um exame e eu já vi que era um lugar bem chique, fazer uma operação da mão. Eu senti tremer minha mão, eu já vou procurar uma providência. Aí eu falei que eu já fiz esvaziada, pela mastectomia que eu fiz, porque nós vamos fazer um exame do seu pulso, da sua mão, para saber se está tendo algum problema, né? Porque passar do tempo, né? Então eu já vi que eu vou chegar lá, o horário certinho, chegar e fazer. Deus prepara essas coisas para nós, porque nós confiamos nele. Se você tem condição de pagar o convênio, pague, você coloca ali, porque Deus vai capacitar para isso. Eu sei que aquilo que você querer confiar nele, ele prepara tudo. Então, nós precisamos olhar para o nosso Deus e não entrar em pânico quando vemos a situação parecendo perdida, que não tem jeito.
Para Deus, como eu já disse hoje, tudo é possível naquele que crê nele. Então, portanto, todas as vezes que nós tivermos que enfrentar causas, problemas difíceis, tentações, oposições, eu preciso desviar minha mente, eu preciso desviar a minha atenção daquilo que está mexendo na minha fé. Entendeu, João? Aquilo que está provocando falência na sua fé, desânimo, desacreditar, duvidar, desfoca. Foca naquilo que o seu Deus é capaz de fazer para você. Que você não pode, mas que Ele pode. Até da tentação de duvidar ou desconfiar de você mesmo. Então, nós precisamos voltar com a nossa atenção, com a nossa fé no Senhor e ficar firme, confiante que Ele é aquele que realmente, se nós crermos, nós confiarmos nele, Ele vem. No Salmo 23, versículo 3, Ele refrigera a sua alma, dá um descanso, dá uma tranquilidade. E as pessoas até falam, você é doido. Como que pode? Como disse uma mulher lá na quinta-feira à tarde, ela chegou e falou que ela estava desesperada, ela precisava, uma empresa precisava pagar uma conta e não tinha dinheiro, o dinheiro não caiu, ninguém pagou, e o filho dela já estava pensando até em suicídio, e ela pegou e saiu e falou para ele assim, ele falou, para onde a senhora vai? Vou para a igreja, eu sei que tem culto ali numa igreja, ali na minha, eu vou lá. Ela falou assim, mas a gente está precisando de dinheiro, só vai para a igreja, tem que ir atrás, correr atrás, pegar a empresa, fazer alguma coisa. Não, eu vou na igreja. Chegou lá, ela foi curada, ela recebeu oração, depois ela voltou para testemunhar que o Senhor naquela tarde deu a vitória dela, que o filho dela ficou admirado. Ele falou, que lugar que você vai, igreja, é lá que vai ter a solução, é lá que Jesus vai dar a solução. Então, nós, sabe, o Senhor reforça nosso ânimo, nossa fé. Então é só Ele que pode nos ajudar, só Ele pode nos socorrer, só Ele pode realmente, sabe, batalhar e na guerra na nossa frente por nós e ganhar as guerras. É só Ele. Precisamos confiar nisso. Então, aquele povo, eles estavam tão assustados, tão apavorados de ver aqueles filisteus vindo para cima deles. E o rei também ficou apavorado. Então ele manda, não, agora eu preciso de Deus. Eu preciso que o profeta venha aqui falar se a gente vai ganhar a guerra ou não. Aí ele manda mensageiro, né? Porque como foi dito iniciado antes para nós, antigamente, irmãos, eu me via isso acontecia comigo. Minha sogra foi embora para Salvador e a gente precisava conversar com ela, né? Uma vez por semana, um mês. Ela deixou a casa dela ainda para ser resolvida. Então a gente tinha que andar, não sei se ela lembra, é pequenininha, não era bebê. A gente tinha que andar até o Grimaldi, onde tinha um orelhão para ligar. Quando você chegava, andava uns 15, 20 minutos no orelhão, tinha perto de casa, chegava lá, tinha uma fila para você ficar esperando, e aqueles que demoram, com um monte de ficha para falar com a namorada, não sei o que. E você já vai ficando irritado, já vai, né, xingando. Fique impaciente. Hoje, você manda uma mensagem para mim, minha pastora não tem, já liga. Meu marido fala, já liga. Fica esperando a pessoa ler o recado. A gente tem muita pressa. Olha, falando mesmo, nem viu, nem visualizou. E aí o que acontece? Vem o recado. O profeta diz assim, eu vou chegar em 7 dias. Chegou o 7º dia.
Vai 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. Porque quando você está preocupado com alguma coisa, você dorme, você fica ansioso. Você fica vendo amanhecer o dia. 7, 8, perde o apetite para tomar café, 9, 10. Eu não perco. Eu e o Marcos, a gente perde. De jeito nenhum. A gente até inventa, né? Fez uma calabresa, pôr no nome dos ovinhos, né? Abre mais apetite ainda. Esse tá aqui também. Vamos chegar. O que Saul faz? Nós lemos aqui. Eu não posso ir para a guerra antes de orar. Tá certo? Sabe por quê? Quando você sente o mal-estar, nossa, eu tenho que ir ali no postinho, eu tenho que medir minha pressão antes de dobrar o joelho e orar. Nós precisamos orar primeiro. Eu tenho que orar primeiro antes de ir para a guerra. Eu tenho que orar primeiro antes de ir para o mercado. Nós temos que orar primeiro antes de fazer compra. Eu já saí consciente de fazer uma compra, ver carro, tudo, mas não orei antes, não deu certo. Voltei para casa sem orar. Quando não, faz negócio errado. Confiante em você, confiante que Deus já fez, para depois a gente falar: ah, não deu certo, Deus sabe de todas as coisas. É nada, porque você não entregou, não confiou, foi fazer. E aí o profeta não chega. Então, Saul, ele viu que ele não chegava, cansou de esperar. Em vez de ele esperar até o final do dia, porque ainda não tinha chegado meia-noite para passar para outro dia. Saiba que com Deus é assim. Eu não sei porquê, sabendo o porquê, porque já vivemos várias vezes isso. Ele não atrasa, mas também para você, ele não chegou, não vai fazer, esqueceu de você, então é eu que tenho que tomar providência. Não é nada disso. Ele cansou de esperar, né? Olhando para a situação difícil, para a prova, para aquele exército enorme. Então, ele fala: não, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer um sacrifício. Eu vou orar, vou fazer o sacrifício no lugar do sacerdote, do profeta. Ele fez certo? Orar? Sim. O sacrifício? Porque não era ele para fazer. Quem tinha que fazer era o profeta. Ele, irmãos, foi contra a lei de Deus. Por isso que ele errou. Porque Deus havia dado uma ordem. Deus tinha deixado uma lei para eles, que quem fazia o sacrifício para Deus era o sacerdote. Então, Saul fez errado naquele desejo de atacar os filisteus. Ele tomou uma decisão precipitada, e essa decisão precipitada desobedeceu a ordem de Deus. Quando você tem pressa de alguma coisa, cuidado, você vai desobedecer a Deus. Quando você toma uma decisão precipitada, você desobedece seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido. Você desobedece. E aí, não era certo ele fazer isso antes do profeta. E não era certo, irmãos, antes de uma batalha, claro, ir sem orar, ir sem buscar a Deus, mas de forma correta, não de forma errada. Todas as coisas que nós vamos resolver, nós precisamos agir de forma correta e certa. Não podemos fazer de forma errada, porque depois nós vamos achar que Deus nos ajudou, que Deus não foi na frente, que Deus prometeu e falhou comigo. Por isso, nós precisamos
precisamos estar todo o tempo tendo oportunidade, porque o Senhor nos há de glorificar e exaltar o nome dele, de contar a vitória glorificando a Deus, mas se fizermos de forma certa. Tem mais aqui. Tem coisas, irmãos, que nós achamos que estamos libertos, mas ainda está enrolado aqui dentro. Não, eu já tenho certeza que se Jesus voltar agora, eu sou arrebatado, sou a primeira a subir. E com umas elas aqui dentro, com coisas sujeiras ainda aqui dentro. Meu Deus. Oh, Jesus. Tem muitas vezes que Deus fala assim para falar para Jesus, não foi assim não. Sabe por quê? Porque tem pessoas que às vezes ouvem as coisas e saem fora da igreja. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a nos comportar em ambientes sempre testemunhar que você tem o caráter de Cristo. Então, Saul, ele mostra realmente o que estava dentro do caráter dele. Ele revela diante dessa situação. Porque no momento da dificuldade, ele se revela realmente o que está dentro dele. As atitudes, irmãos, os métodos que nós temos para alcançar os nossos objetivos são de grande importância. Mas nós não podemos agir para alcançar nossos objetivos de forma errada. Nós precisamos tomar cuidado. Se queremos chegar em algum lugar, nós precisamos agir, sabe, em obediência à palavra de Deus, consagrando, santificando a vida. Então tem coisas guardadas dentro de nós, dentro do nosso caráter, que precisa ser mudado. Eu tenho Jesus, eu creio. Não, Jesus é tudo para mim. Eu tenho certeza da minha salvação. Mas na hora, irmãos, de uma afronta dessa, de uma dificuldade dessa, revela o outro. Quer tomar atitude, quer agir, não quer deixar Deus agir, não quer deixar Deus na frente, não tem paciência de esperar, né? E na verdade acaba revelando, nós acabamos revelando um caráter que achamos que confiamos em Deus totalmente e não confiamos em Deus. Quando nós vemos os nossos recursos como aquele tempo de Saul, tempo, não. Ele falou 7 horas, ele falou 7 dias, já chegou 7 dias e ele ainda não chegou. Então eu estou com pressa, então vou eu resolver essa situação. Minha irmã, se a palavra de Deus disse para você, é até tal dia, é até 15 dias, se Deus falou, espera passar, porque ainda tem mais. O tempo de Deus, o relógio de Deus é diferente do meu e do seu. É bem diferente. Então, se Ele mandou esperar, porque você pode perceber, se Deus mandou você esperar até hoje, sai à tarde aqui e vai num provérbio, que o profeta vai falar que ele vai chegar hoje, que ainda não acabou o dia. Deus não muda. Deus não muda a mensagem para você se ainda não concluiu aquela que Ele... Glória a Deus, é verdade. Meu irmão, você pode correr, você pode plantar bananeira, não vai mudar. Ele vai continuar falando, a mesma coisa vai acontecer. E Ele não se cansa de falar, não. Nós nos cansamos de ouvir as pessoas, de falar para a pessoa, principalmente mãe para filho. Eu já te falei, não vou falar mais. Para o marido, já te falei também, não vou falar mais. Mas ele não fala. Você quer que eu fale de novo? Eu falo. Você quer que eu repito? Ele tem paciência conosco.
mas nós ficamos impacientes. Nós nos desesperamos porque nós deixamos a ansiedade tomar conta, nós ficamos ansiosos. E foi isso que aconteceu com Saul. Quando ele viu o tempo que estava acabando, se ele estava apavorado antes da promessa de chegar o profeta, agora que chegou o 7º dia, ele ficou mais apavorado ainda. Ele ficou mais assustado ainda. Então o que ele fez? Ele substituiu a sua fé em Deus por tantas mazelas dentro do coração dele. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos estar bem atentos. Quando nós nos encontrarmos com situação difícil, nós não podemos deixar o medo, a ansiedade, a impaciência nos levar à desobediência. Percebeu que ultimamente Deus está falando muito sobre isso? Desobediência. E você não está percebendo que está desobedecendo? Você está justificando o teu chamado. Presta atenção. Não está fazendo as coisas que Deus chamou você para fazer e colocou nas suas mãos para fazer, porque você está justificando. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, não tem ninguém para ficar no meu lugar. Justificando, cuidado. Porque quando eu confio em Deus, Deus supre. Glória a Deus. Deus supre, se você confiar nele. Precisamos tomar cuidado com isso. Então nós não podemos estar justificando nossos erros. Então o tempo, as situações difíceis, realmente vai entrar como obstáculo, mas nós temos que continuar confiando em Deus. Por mais que nós venhamos olhar, não consigamos desfocar do problema da situação, mas nós precisamos zelar pela obediência da ordenança de Deus para a nossa vida e não deixar todas essas situações substituir a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Então vamos tomar cuidado, Deus. Vamos tomar cuidado para quando nos encontrarmos nessa situação tão difícil, tão impaciente, nos levar a desobedecer o nosso Deus, deixar o medo tomar conta e agir por nossa própria conta. Se você, irmãos, sabendo que é o desejo de Deus na sua vida, para você tomar atitude, para você resolver, sabe, seja qual for a causa, qual for a situação, seu plano não é importante, o importante é o plano de Deus para a sua vida. É verdade. Glória a Deus, Senhor. Verdade. Sim, Senhor. Valorize as promessas de Deus para a sua vida. Acredite que você, obedecendo a sua palavra, sua fé vai crescer, vai resolver e vai, sim, fazer com que você tenha a visão do impossível acontecer. É isso que Ele faz. Deus virá em socorro. Você vai ver Ele vindo te socorrer, Ele vindo te ajudar. Mesmo que Deus estiver usando de um teste, sabia? Que Ele precisa, Ele tem necessidade de testar você para provar você mesmo que Ele é um Deus de poder, para você continuar crendo nele. Então, mesmo que esse teste seja um relógio, seja um tempo, seja uma demora, que eu acredito que nós temos passado por isso. Deus falou que ia me dar isso, mas está demorando. Deus falou que ia me mudar de cargo, está demorando. Deus falou que ia fazer isso acontecer, está demorando. Nós temos muita pressa. Mas o Senhor, irmãos, Ele nos testa para nós aprendermos a confiar nele, ser paciente, a obedecer. Então, chegou 7 dias, chegou a tarde. Samuel não chegou?
Aí Saul apresenta um monte de desculpas para justificar a sua desobediência, porque ele foi lá, fez o sacrifício. Quando o sacrifício, a fumaça está subindo, Samuel chega. Samuel chegou atrasado? Não. E aí que Samuel chega para ele e fala: você é doido, o que você fez? Que loucura! Você não poderia ter feito isso. Que Saul faz? Começa a justificar. Ele justifica a sua desobediência. Ele sabe que desobedeceu. Ele sabe que não está fazendo certo, mas quer justificar. E nós somos iguaizinhos. Mas a verdade, irmãos, de Deus, através do profeta Samuel, na verdade o Senhor Deus revelou a realidade que estava dentro do coração de Saul. Ele diz: você agiu com loucura, não guardando os mandamentos do Senhor. Então, meu irmão, quando nós temos essa atitude, nós não estamos guardando e obedecendo o Senhor. Eu creio em Deus, eu obedeço nele, eu sou fiel a ele. Meu irmão, mas de repente, numa situação como essa, você revela que você não obedece, que você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí, quando o profeta Samuel fala com ele, Saul começa a ver que ele errou. E assim, irmãos, nós também costumamos esconder os nossos enganos. Eu e você escondemos enganos. Eu não, pastora. Eu sou diferente. Não, você guarda. Você esconde enganos dentro do seu coração, tentando justificar e até mesmo espiritualizar suas ações. Mas nada não justifica qualquer desculpa e desobediência. Eu percebo que tem um obreiro aqui que a gente faz questão de investir nele, mas parece que ele só vem no dia da ceia e no dia da sua agenda e não vem mais para a igreja. Você pensa que eu não vejo? Pastor, Deus mostra tudo, viu? Tem gente que fala assim: nossa, Deus não está mostrando para pastor isso que está acontecendo. Deus mostra-nos. Quando eu estou preparando uma palavra assim, Deus mostra quem vai estar e com quem ele vai falar diretamente. Uma vez foi para a Angélica, Deus mandou entregar uma palavra para a Angélica, e a Angélica não chegou no culto. Eu falei: então a palavra não era para a Angélica, eu me enganei. Na hora que eu subi no altar, ela entrou e sentou ali. Acho que a Angélica lembra disso que eu falei para ela: nossa, Deus falou que ia falar com você. Meu irmão, Deus, quando Ele te ama, quando Ele quer algo de você, você é especial para Ele. Ele investe em você. Mas nada não justifica qualquer desculpa. Nada justifica a desobediência. Não tem nada para justificar. Deus conhece nossos verdadeiros motivos. Ele sonda o rio do coração. Ele perdoa. Ele nos restaura. Ele nos abençoa. Mas somente quando nós reconhecemos que estamos errados e que pecamos. Nós precisamos reconhecer isso. Quando nós tentamos esconder através de mentiras, de desculpas, acabamos sofrendo muito mais. Olha o que aconteceu com Saul. Ele foi justificar, perdeu o seu reinado. Não foi nem porque ele fez aquilo. Se ele reconhecesse, a família dele perdeu o trono. Deus já falou: agora eu já preparei outro, eu já escolhi outro. Então, quando nós achamos que desobedecendo a Deus nós vamos ganhar, nós vamos vencer, não. Israel aqui, irmãos, olhando para aquele 30 mil carros,
6.000 cavaleiros e uma multidão de soldados, armas afiadas. Israel olhava para eles e viam nas condições deles não estarem preparados para ganhar aquela batalha. Para começar, eles estavam sem armas. As armas que tinha não estava afiada, estava enferrujada, encostada. Porque na hora que aqueles soldados escolhidos, os 30.000 homens, os 3.000 homens escolhidos, que dispensaram uns, eles com as armas afiadas, prontos para guerrear em pouca quantidade, mas confiando em Deus, você vence. Quando eles viram aquela multidão, olhou para o problema, eles fugiram e levaram as armas. Agora, o pouco que tem ali, não tem arma boa para lutar. E aí, eles precisavam afiar as armas. Eles saíram correndo para alguns lugares, porque eram só os filisteus que tinham ferreiro bom para afiar as armas. E os filisteus já tinham recebido uma ordem de não afiar armas para ele. Quer dizer, você vai arrumar a arma do seu, vai carregar o revólver de bala para ele te matar? Você não vai fazer isso também, né? Então, nos outros dias eu quis defender tanto uma pessoa dos falatórios, das fofocas, e a pessoa insistindo para pôr ela bem no meio do centro, né? Eu falei, mas será que essa pessoa está tendo visão? Lembra, Carol? Essa pessoa está tendo visão, ela quer que eu mostre o pecado, eu? E a pessoa insistindo que eu tomasse uma posição. Eu não aceito essa tua posição, irmãos. Como tem gente que não sabe respeitar. Porque quando um pastor nos olha e toma uma posição, fica quietinho. Não é para dar certo. Você não sabe por quê. Muito sério. Mas você quer ver o cara ser massacrado, ser humilhado. E não é por aí não, meu irmão. Quando você tem desejo de humilhar alguém, de fazer a pessoa pagar preço, isso é vingança e não vem do coração de Deus, não. É do teu coração enganoso. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então eles foram. Cadê? Não tem ninguém para afiar arma. Agora ele não tem arma. Irmãos, eles estavam em desvantagem total. Suas armas não estavam afiadas. O povo, a maioria fugiu, foi embora. A desvantagem era grande. Mas, irmãos, esta é a realidade de milagre de Deus para nossas vidas. É sem arma, é sem dinheiro. É sem dinheiro que você vai pagar a sua casa. Eu profetizo isso em nome de Jesus. É sem dinheiro que você vai cumprir o que você assumiu. Não pensa que dinheiro não é a realidade de Deus. E Deus faz essas coisas mesmo. Ele tira os profetas de longe de você. Eu preciso de uma palavra de um profeta agora. Eu preciso de uma direção. Fecha. Essa é a realidade de Deus, irmãos. Para com o seu povo. O Senhor estava disposto a dar vitória sem espada afiada. O Senhor estava disposto a mostrar para aquele povo e mostrar para nós que a fonte do seu poder é muito maior, a fonte do seu amor é grande, a fonte da sua misericórdia é grande, a fonte do seu socorro é grande. Vamos nos colocar de pé.